Olá, bem-vindos ao nosso canal Em Company. Hoje o nosso tema é direito empresarial e eu já estou aqui ao lado do nosso especialista Arnaldo Lázaro. Oi, Arnaldo, tudo bem? A gente sabe que o direito tem várias vertentes, né? Tem direito previdenciário, direito constitucional, administrativo, penal, civil. Mas existe esse relacionado ao direito empresarial. O que seria esse direito empresarial? Explica direitinho pra gente. É um direito que cuida das empresas, que acaba defendendo as empresas, é isso? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, de fato, o direito empresarial ele é pouco conhecido, né, do senso comum e também dos próprios advogados, né? Mas o direito empresarial é uma disciplina individualizada como todas essas outras que você citou. É uma disciplina que cuida dos interesses das empresas, de todo o universo empresarial e também dos personagens, dos investidores, dos sócios. É um direito muito específico, né, que tem que ser estudado como um direito à parte desse direito civil comum de entendimento de todos, né? Muitos empresários também não conhecem o direito empresarial. Acha porque tem um advogado atuando na empresa dele, ele já tem um advogado Que pode cuidar de empresarial. tudo. E muitas vezes o advogado está ali atuando na área trabalhista, na área civil, na área do consumidor, mas não especificamente no direito empresarial. Existe um código, né, para o direito empresarial? Existem normas específicas ou não? É uma resposta legal, é sim e não. Porque, veja só, nós temos um código ainda em vigor, Mara, de 1850. Veja só, né, na época do Império. Esse código, em parte, foi revogado, mas ainda segue em vigência as regras que cuidam do direito marítimo. Então, é um código comercial que está em vigor. Mas, atualmente, toda a parte do direito empresarial está dividida entre o Código Civil, o Código de Processo Civil e várias leis esparsas, mais ou menos umas 30 leis que estão aí gravitando no universo jurídico, que tocam os interesses do direito empresarial. Mas temos em discussão no Congresso Nacional, especificamente no Senado, um projeto de lei de 2013 que ele tem por objetivo unificar tudo isso, criar um código empresarial ou um código comercial. Mas tem que ter cuidado e muita atenção, porque se não for votado até 2026, ele vai ter que ser arquivado, porque tem uma regra legislativa que se um projeto passa muito tempo em tramitação e não é encerrado, ele vai ser arquivado. Então, é uma matéria muito importante a ser discutida no Congresso. Mas parece que não está sendo, né? Porque está ali, né, transitando, existe esse prazo, e é algo tão importante. Importante, mas mexe com muitos interesses, né? Então, você tem a academia, você tem a advocacia, você tem os empresários, e todas essas comunidades, elas trabalham de forma institucional dentro do Congresso, defendendo seus interesses, né? O que breca, principalmente? Eu acho que é um interesse institucional mesmo das classes, né? Tem uma corrente que defende que não deve ter um código unificado, porque é um direito muito aberto, e tem outra corrente que diz que não, que deveria ter um código único, como tem o direito penal, como tem o direito tributário. Eu sou a favor que tenha unificação, um livro único, onde qualquer empresário, qualquer estudante possa compilar seus estudos em um único código. Mas, de fato, é algo que tem que ser amadurecido. A justiça brasileira, ela está preparada para julgar esses casos de direito empresarial? Mara, com muito respeito ao Poder Judiciário, mas, sob meu ponto de vista, não. E eu falo isso com base em dados, né? A grande maioria dos tribunais não tem, na esfera do tribunal, na segunda instância, câmaras especializadas. E os valores são altos, os percentuais são altos. 82% não tem câmara especializada para a matéria de recuperação judicial, por exemplo, e falência. E 86% não tem câmaras especializadas da área de direito empresarial. Isso significa que todos os processos que sobem para ser julgados pelos desembargadores, eles são colocados em câmaras cíveis. Então, o magistrado, ele dificilmente vai ter uma especialização técnica que ele adquiriu ao longo da carreira em direito empresarial. Então, ali ele está julgando de uma batida de carro a uma briga societária ou um processo de M&A, de fusões e aquisições, de valores altos e complexos. Então, é difícil o ser humano conhecer todas as regras do direito brasileiro, né? E se você vai na primeira instância,
algo como também 80 e poucos por cento, 82%, não tem vara especializada de direito empresarial. E aí, Arnaldo, me surgiu aqui uma dúvida, tendo como base a sua segunda resposta, o meu segundo questionamento. Como julgar se não existem normas, se não existe esse código? As normas existem, elas estão espalhadas, né? Então, o estudioso do direito empresarial, ele tem que sair buscando todas essas normas, que todo dia aparece uma nova, né? E compilar os seus estudos. Então, o magistrado, ele se coloca numa situação de um desafio imenso. Ele está ali julgando, muitas vezes, um problema civil tradicional, um conflito de alguma natureza, e de repente chega lá na vara dele um processo de litígio societário, junto com um processo de M&A, de fusões e aquisições, valores imensos e complexos. Esse magistrado ele não tem a obrigação de saber de tudo, né? E aí, por isso que eu defendo, o judiciário brasileiro não está preparado para as grandes causas. Só as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, São 8 ao todo, né? 8 capitais já têm uma estrutura mais especializada, mas o restante do Brasil não. Quais são os principais desafios do direito empresarial aqui no país? Olha, nós temos aí mais ou menos, eu classifico algo como 5 grandes desafios. Você tem um desafio da relação público-privada, os contratos de concessões, de privatizações, onde você tem um direito privado empresarial e tem um direito público, né? E aí você tem que fazer a convergência disso, os interesses das empresas com o interesse social do governo. Você tem os novos modelos de contratos, onde você tem as novas empresas, como a startup, né? Com tecnologia vindo a toda hora, modificando as relações contratuais. Então, essa incidência da tecnologia é um desafio para o direito empresarial, compreender tudo isso. Você tem a insegurança jurídica dos julgados, ou seja, num estado julga de uma forma, no outro estado julga de outra forma, oriundo muitas vezes daquela não especialidade do juiz, do magistrado. A relação com os outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público pega uma ação de um empresário que está envolvido em um processo de improbidade, mas ele não entende o universo empresarial. Um promotor de justiça ele é treinado para acusar, mas ele não é treinado para entender o que é um balanço empresarial, o que é uma negociação de M&A. Então, veja, ele está num ambiente desconfortável. Então, esses são os grandes desafios que nós temos e que só vai ser superado com muito estudo, muito debate e que a gente possa melhorar esse ambiente, especialmente do Poder Judiciário. Por isso que a gente está aqui, né, Arnaldo? Para passar esse conhecimento a você, empreendedor, a você, empresário. Então, se inscreve no nosso canal, o Incompany, que no próximo episódio a gente vai dar outros detalhes sobre direito societário. Até mais!